Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos ver aqui, numeração decimal, né? Unidade, dezena, centena e por aí vai, tá bom? O sistema de numeração decimal, também chamado de sistema de numeração decimal posicional, é um conjunto de regras que são utilizadas para representar os números, sendo contabilizados com base 10. Base é a quantidade de símbolos que servem para representar os números. Bom, portanto, na base 10 são utilizados 10 algarismos. Os símbolos que nós vamos utilizar aqui, nós chamamos de algarismos, tá? E aí, quais são esses algarismos, né? Ah lá, são esses símbolozinhos aqui que chamamos de algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Com esses algarismos, podemos construir números, tá? Infinitos números usando esses algarismos. E aí podemos ter número de um algarismo, dois algarismos, três algarismos e por aí vai, tá bom? Ordem e classes do sistema de numeração decimal. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, tá? Então, a ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita para a esquerda. O que acontece, né? Para entender isso, confira as classes na tabela abaixo. Então, olha só. Temos aqui uma classe de ordem, né? A nossa primeira ordem são as unidades, né? Uma unidade, 1. A segunda ordem, dezena. Uma dezena, 10 unidades, tá? A terceira ordem, centenas. Uma centena tem 100 unidades. Isso aqui são as classes das unidades simples. Agora, a classe dos milhares. Quarta ordem, unidades de milhar, né? 1.000, né? Quer dizer, 1.000 unidades, tá? A quinta ordem, dezena de milhar, 10.000, 10.000 unidades. E sexta ordem, centena de milhar, 100.000, 100.000 unidades, tá? A contagem de grupos com menos de 10 elementos é feita associando o número de elementos de um determinado grupo a um algarismo indo-arábico. Então, observe, né? A partir do momento que eu associo, né, esse algarismo a uma quantidade, então eu tenho agora um número, tá? Eu tenho aqui, ó, 3 porta tudo, tá? 3, sei lá, 3 potes aqui que porta tudo, tá bom? 5 maçãs, tá? Então, olha só, a contagem de grupos com menos de 10 elementos é feita associando o número de elementos de um determinado grupo a um algarismo indo-arábico. Aqui nós temos o quê? Nós temos números de um algarismo, tá? 3 portas, tudo. 5 maçãs. Então, o que nós temos aqui é uma representação de números de um algarismo, tá? É, quando eu associo o algarismo a uma quantidade, e aí eu não tenho mais um algarismo, eu agora tenho um número. Então, eu tenho um número de um algarismo, tá? Se ele tiver menos, né, de 10 elementos, tá? A contagem de grupos com menos de 10 elementos é feita associando o número de elementos de um determinado grupo a um algarismo indo-arábico, tá? Então, agora, um grupo de 10 elementos pode ser assim representado. Olha lá, ó, 10 elementos. 10 ovos de Páscoa, tá? É, 10 produtos caninos, ok? Então aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho um número de 2 algarismos, tá? Eu tenho aqui uma dezena, tá? Uma dezena já é um número de 2 algarismos, tá bom? Bom, observe que 10 unidades de primeira ordem corresponde a uma unidade de segunda ordem. Quer dizer, 10 unidades
é o quê? É uma dezena, ou seja, uma dezena corresponde a 10 unidades. Esse recurso é chamado de notação posicional, pois o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número. O que é isso? Olha só. Utilizando a notação posicional, nós temos, veja bem, o que está dizendo aqui para a gente é o seguinte, ó. A posição do algarismo no número, ela muda, né? Ela interfere no número. Então, olha só, 12 é diferente de 21. Tá vendo? Quando eu mudo o 2, quando eu mudo os números, os algarismos de lugar, eu mudo a quantidade, tá? Então, o nosso sistema de numeração ele é posicional. A posição do algarismo no número, tá? Ela tem um valor, tá? Dependendo da posição do algarismo, aquele algarismo ele vai ter um valor diferente, tá? Então, 12 é diferente de 21, 34 é diferente de 43, 136 é diferente de 163, que é diferente de 361. Tá? Quer dizer, a partir do momento que eu mudo os algarismos de lugar, eu mudo um número, eu mudo a quantidade. Tá? Então, o nosso sistema ele é posicional. A posição do algarismo, tá? Ela tem um valor. Tá? Ela pode representar o quê? Dezena, unidade, dezena, centena, unidade milhar, e por aí vai. Existe uma ordem a ser seguida aqui, tá bom? Bom, observe. Aqui, ó, o 26, olha só. Eu tenho aqui 6 unidades simples e 2 dezenas simples. O número 26, tá? Ele é composto de 6 unidades simples e 2 dezenas simples. Quer dizer, 2 dezenas 20 mais 6 unidades, 26. Tá? Então, e aí a gente pode ver assim, ó. 2 vezes 10, quer dizer, 2 dezenas, tá? 2 vezes 10 é 20, mais 6, 26, tá? O número 26 ele é composto de quê? De 6 unidades simples e 2 dezenas simples, tá? 2 dezenas, quer dizer, 2 vezes 10, 2 vezes, né? 2 dezenas é o quê? 2 vezes 10, que é 20, tá? Mais 6 unidades, 26. O 43, ele é composto de 3 unidades simples e 4 dezenas simples. Então, olha lá, ó. 4 vezes 10, quer dizer, 4 dezenas, 4 vezes 10 mais 3 unidades, 43. Então, o número 43 ele é composto de 3 unidades simples e 4 dezenas simples. 4 vezes 10, 40, mais 3, 43. Tá vendo como é que a gente compõe um número, né? Agora, se eu invertesse isso aqui, ó, tá? Ia ficar o quê? 62. Eu ia ter 2 unidades e 6 dezenas. Se eu invertesse isso aqui, eu ia ter 4 unidades e 3 dezenas, tá? Então, o nosso sistema de numeração, ele é posicional. A posição do algarismo, tá? Ela interfere no número, tá? Um grupo de 100 elementos pode ser assim representado. Então, eu tenho 100 frutas. Olha lá. Eu tenho uma quantidade enorme aqui de frutas aqui, tá? Eu consigo representar uma unidade, eu consigo representar uma dezena, eu consigo representar uma centena, tá? Basta o quê? Eu associar esse número, né, a uma quantidade, tá? Eu tenho aqui, ó, eu tenho um número de 3 algarismos, olha só. Eu não tenho unidade simples, não tenho dezena, mas eu tenho centena, eu tenho uma centena. Uma centena é o quê? 100 unidades, tá? Eu tenho uma centena, 100 unidades, tá bom? Bom, observe, né? Ah lá, o 139. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho um número de 3 algarismos, tá? Eu tenho um número de 3 algarismos. Eu tenho 9 unidades simples. O 139 ele é composto de 9 unidades simples, 3 dezenas simples e uma centena simples, tá? Eu tenho aqui uma centena, eu tenho um número de 3 algarismos. Eu tenho um número composto de 9 unidades simples, 3 dezenas simples e uma centena simples. Então, eu tenho isso aqui, ó. Olha lá, ó, 1 vezes 100, quer dizer, eu tenho uma centena, mais 3 vezes 10, mais 30, mais 9. Eu tenho 100 mais 30 mais 9, 139. Ok?
Observe que 10 unidades de segunda ordem corresponde a uma unidade de terceira ordem. Quer dizer, 10 unidades de segunda ordem, quer dizer, 10 vezes 10 é 100. É uma unidade de terceira ordem, tá? Então, 10 unidades de segunda ordem, que é o 10, né? Quer dizer, 10 vezes 10, eu tenho o quê? Eu tenho 100, que é uma centena, tá? 10 unidades simples eu formo uma dezena. E 10 dezenas eu formo uma centena, ok? Bom, ou seja, uma centena corresponde a 10 dezenas, tá bom? Bom, é isso, né? O que nós vimos aqui, né? Que o nosso sistema de numeração ele é posicional, tá? A posição do algarismo, ela interfere no número, na quantidade que eu quero representar, tá bom? E aí o meu algarismo ele pode estar na posição das unidades, das dezenas, das centenas, das unidades de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e por aí vai. É infinito. Eu posso usar quantos algarismos eu quiser, tá? Eu só preciso entender que à medida que eu for construindo números, né, de um algarismo, dois, três, quatro algarismos, cinco algarismos, seis, quer dizer, eu vou criando um número cada vez maior, tá certo? Um número de 6 algarismos é o quê? É 1 milhão, é um número na casa dos milhões, tá bom? Bom, é isso, né? Eu vou parar por aqui. Deixa eu pedir uma coisa, se inscrevam aqui no canal, se inscreva aqui para dar uma força pra gente, tá? Se gostou, dá um like, se não gostou, comenta por que não gostou, tá bom? E aciona lá os sininhos das notificações, tá? Se inscreve no canal, aciona o sininho, dá um like se gostou, se não gostou. Fala pra gente aqui o que tá faltando pra gente melhorar, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.